Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Terça-feira, dia de voltar aos nossos trabalhos. Tirei uma semaninha aí de férias, mas vocês viram todos os vídeos gravados e óbvio, né, que eu tiro uma semana de férias e o mundo cai na cabeça aí do trabalhador brasileiro. Então, vamos falar um pouco de tudo que aconteceu essa última semana aí, com toda a confusão que aconteceu aí com Donald Trump, que além de taxar o Brasil em 50% agora está investigando outras coisas, teve manipulação cambial também, então tem bastante coisa para a gente falar aí nesse vídeo de hoje aí que vai ser todo esse caso aí, o tema dele vai ser todo o caso aí que aconteceu aí com Donald Trump e o Brasil na última semana. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, 2 horas da tarde, conteúdo novo para vocês aí com assuntos de economia brasileira, economia internacional, assuntos especiais, para vocês não ficar perdido e ficar sabendo aí discutir com aquele seu tiozão do Zap que chega aí com a fake news aí, então você vai estar pronto para rebater ele. E eu também peço aí para você se inscrever aí no meu canal do Apoia-se. A gente faz esse canal aí pensando em vocês e a gente precisa de ajuda para manter esse canal de pé. Então quem puder ajudar eu vou agradecer muito e todo mundo que puder ajudar vai ter presentes especiais. Já está disponível o primeiro vídeo aí, que é uma aula básica minha gravada, e eu já estou começando a preparar o segundo vídeo, que também é uma continuação, colocando assuntos um pouco mais complexos para vocês aí, para vocês entenderem toda a lógica básica da economia. Mas vamos falar agora de tudo que aconteceu aí nessa última semana, porque foi uma semana atribulada, né? Que você teve no dia 9, né? A gente ainda estava fazendo os vídeos aqui no canal, sem ter gravado nada. Você teve aí a taxa do Trump, aí, a bolsotaxa, que vai começar a vigorar no dia 1º de agosto, e fez com que todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos fossem taxadas em 50%. Isso aí torna quase que inviável as exportações brasileiras para os Estados Unidos. E tudo isso para salvar o rabo do Bolsonaro aí, que agora está de tornozeleira eletrônica, de tentar evitar que ele seja preso numa pressão internacional, um ataque à soberania nacional terrível que a gente está vendo. Mas você teve aí uma nova cartada, né? E até o próprio Bananinha falou, né, que ele está ciente de tudo que está acontecendo, ele falou em entrevista, né, então falou que ele meio que sabe mais ou menos o que o Trump está fazendo. Ele voltou aí com seus canhões aí, falando que vai investigar uma série de atitudes brasileiras, e nesse brincadeira ele colocou o Pix, que segundo ele atrapalha a negociação aí de outros mercados aí, principalmente das Big Techs, né? Porque o Pix ele tira a possibilidade de outras plataformas operarem, fazerem essas transações digitais, né? Ainda mais por ser estatal e ser de graça, então ele não gosta do Pix, ele quer ferrar o Pix. O Bolsonaro quer ferrar o Pix, vamos deixar isso bem claro, e para salvar o próprio rabo ele prefere ferrar o Pix. Também atacou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, porque falou que é muito difícil aqui no Brasil, que você não consegue pegar os dados aí de forma muito contundente, né? Então não dá para alimentar a IA, é alimentar tudo que as Big Techs gostam, né, de pegar seus dados e usar seus dados aí para o bel prazer deles. Aqui no Brasil, porque você tem a LGPD, fica mais difícil fazer isso, então também foi atacado isso. Fala de um negócio anticorrupção, tá? Fala que a corrupção piorou nos últimos meses, nos últimos anos. Fala de questão de propriedade intelectual, aí coloca a 25 de março, né, no meio, falando que lá é um anto de produtos piratas, e atacou inclusive a 25 de março. Então, um presidente norte-americano está preocupado com uma rua de comércio popular aqui no Brasil. Olha que bizarrice isso. Falou do etanol e falou do desmatamento. Aí o etanol, desmatamento é desculpa aí para agradar lobby aí dos produtores de milho dos Estados Unidos e também para agradar o lobby dos produtores de gado dos Estados Unidos aí, que vem com o fechamento do mercado brasileiro uma ótima oportunidade aí de aumentar seus lucros. Então fecha o mercado brasileiro, eles conseguem aumentar o preço da carne internamente lá, conseguem vender mais caro.
mesmo que isso signifique aí que no médio prazo, até no curto prazo mesmo, comece a faltar a carne, comece a aumentar o preço da carne lá nos Estados Unidos. Então você vê aí que basicamente esse segundo pacote, ele não tem muita coisa aí com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tá por trás de uma coisa, principalmente na figura do Bananinha, que é ajudar a identificar esses pontos aí, tanto que assim, o Trump não ia saber da 25 de março se alguém não fosse lá falar para ele. E nessa brincadeira a gente só tem um nome possível aí de ter falado aí sobre esse exemplo esdrúxulo da 25 de março, que é uma rua de comércio popular aqui em São Paulo. Então provavelmente ou foi o Figueiredo ou foi ele aí que ajudaram ele nesse negócio. Mas então somente alguma ajuda aqui que eles estão fazendo aí para ajudar a ferrar um pouquinho mais o Brasil aí, porque se começar a vir para cima disso aí, vai piorar ainda mais a situação. Mas na verdade, todos esses pacotes são para atender dois lobbies muito grandes dos Estados Unidos. O lobby do agro norte-americano. Você vê aí o etanol, não é à toa que o etanol está sendo taxado aí, porque tem uma briga muito grande com os produtores aí de milho do centro-oeste norte-americano e também dos produtores de gado. Então eles estão defendendo muito essas taxas, eles já anunciaram que são a favores, defenderam todas essas medidas do Donald Trump. E o mais importante aí é na questão do PIX, do LGPD e da propriedade intelectual. A gente está falando das Big Techs. A gente sabe que o governo Trump é o governo das Big Techs, faz tudo que as Big Techs querem. E quando você está indo para cima do Pix, é porque o Pix ele acaba prejudicando, por exemplo, o WhatsApp Pay, que seria uma ferramenta para você fazer transações virtuais, obviamente com uma taxa, tá? Porque as Big Techs não vão ser boazinhas de não cobrar nada de vocês, só quem não vai cobrar nada é o governo federal aí, porque o Pix ele é gratuito, então olha, ó, ótimo, né, isso aí, diferente do que o sonho do Nicolas vai ser realizado, né? Finalmente querem taxar o Pix, né, parabéns aí, chupetinho. Então você tem então que as Big Techs estão indo para cima do Pix e da LGPD, porque é um entrave para os lucros que eles querem ter. Eles não vão conseguir entrar no mercado brasileiro para conseguir fazer essas transações, que nem você tem um monte de outras Pays da vida aqui, por causa do Pix. Quem vai trocar o Pix, que é seguro, que é confiável, que todo mundo já conhece, que todo mundo usa, que é um dos meios de pagamentos mais tranquilos, mais utilizados do Brasil hoje, para começar a utilizar o meio de uma Big Tech que você vai ser taxado. Ninguém vai fazer isso. Então por isso que ele vai lá e coloca os canhões e fala que o Pix é injusto na livre concorrência aí desse mercado aí de pagamentos virtuais. Então, e a LGPD é óbvio, né? Porque quanto mais dados das pessoas, as Big Techs conseguem pegar dos seus celulares e tudo mais ela consegue alimentar a sua base de dados, mais ela consegue alimentar as suas inteligências artificiais, mais elas conseguem entender a lógica dos consumidores de redes sociais e mais ela consegue aí desenvolver o seu produto. Então é por isso, esse segundo pacote tem a ver com as Big Techs principalmente. Então, o Bananinha, né, o serviçal, ajudando as Big Techs, dando até sugestões, para atacar uma parte importante da economia brasileira. Então é isso que está por trás desses novos ataques. Então o Trump e o Bolsonaro, a família Bolsonaro, está querendo que você pague no Pix só para salvar o rabo deles. Então eles estão trocando aqui a liberdade do pai pela subversiência, pela completa entrada, né, pela completa entrada das Big Techs aqui para fazer o que elas quiserem. Então essa é a troca. É o pai deles pelas Big Techs entrarem aqui no Brasil e poder fazer o que quiser. E teve uma outra coisa também nessa última semana, e essa coisa é muito grave, que é uma questão que você teve manipulação de informações. Então você teve informação privilegiada, ficou claro. A CVM e o Banco Central estão investigando isso, porque ocorreu alguém que sabia dos tarifaços do Trump e atuou no mercado cambial antes do anúncio. A gente tem aqui o gráfico, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês agora, ele é um gráfico do dia 9 de junho. Só para a gente se situar aqui, tá as horas aqui embaixo, tal. E a gente sabe que foi um pouquinho depois das 4h30 da tarde que ocorreu o anúncio das tarifas. Mas você vê que durante o dia
das 9 da manhã até as 4, um pouquinho antes das 4:30 da tarde, a taxa de câmbio ela flutua por volta desses 5,45, 5,46, 5,44, sem grandes novidades. Só que a partir das 4:30 aconteceu um movimento muito estranho, que é essa primeira bola vermelha que a gente está observando aqui. É uma compra muito grande de dólares, estimada entre 3 e 4 bilhões de compra de moeda estrangeira, que fez com que a moeda saltasse desses 5,44, 5,45 para quase 5,50. Esse movimento não teve explicação lógica, não teve nenhuma explicação técnica, não teve nada que fizesse com que você tivesse uma corrida pelo dólar nesse momento. Então você vê esse primeiro salto aqui. Aí você vê que às 4h31, 4h35, nessa segunda bola vermelha que eu estou apresentando aqui para vocês, que está mais parecendo um quadrado, mas tudo bem, você tem o anúncio das tarifas e, obviamente, o real começa a perder força, como todo mundo começa a vender real, comprar moeda estrangeira, e o dólar começa a se elevar consideravelmente seu valor, chegando inclusive aí até o final do dia próximo de 5,60. Aí esse era um movimento normal, esse era um movimento esperado. Você teve uma péssima notícia para a economia brasileira, que são essas tarifas. Você vai ter esse aumento do dólar. E você vê que chegou até certo pico aqui, quando você tem então que a taxa chega a 5,58 mais ou menos, você tem um movimento de venda muito grande, que faz com que você tenha um novo tombo, que é essa terceira bola vermelha aqui. E esse tombo, ele é quase igual, se a gente for pegar aqui em medidas, ao volume de compra. Ou seja, o cara que comprou aqui a 5,45 vendeu depois a 5,58 para realizar o lucro, que fez a moeda inclusive cair bastante em pouquíssimos minutos. E isso tudo mostra que você teve então uma situação de informação privilegiada e alguém aproveitou para especular no mercado cambial. Então, havia a pergunta, quem sabia? Quem sabia de que você ia ter essa manipulação, essas tarifas antes de todo mundo e se protegeu? E, aliás, além de se proteger, se garantiu para lucrar milhões de reais com essa brincadeira. A gente sabe que algumas pessoas já sabiam anteriormente, até foi falado publicamente aí quem são essas pessoas. Não dá para falar que foram elas, só pelo fato que elas sabiam que elas atuaram, mas o Banco Central tem que ir atrás disso, porque você teve, além de tudo, né, se a desgraça já não fosse pouca, você teve uma manipulação cambial terrível antes das tarifas, que fez com que pessoas lucrassem milhões somente na especulação. Então isso é crime, gente. Isso é crime. Então, gente, você vê aí como que foi uma loucura essa semana aí, com um ataque de tudo quanto é canto aí pro Brasil. Para a gente fazer um resumão da situação, a gente vê que esse segundo pacote aí de medidas que o Trump está tentando impor ao Brasil, essas investigações que está fazendo em relação ao PIX, em relação ao LGPD, em relação ao desmatamento, em relação à propriedade intelectual, em relação ao etanol, elas não são para salvar o rabo do Bolsonaro. Para salvar o rabo do Bolsonaro era as tarifas de 50%. Mas elas têm participação, até o próprio Bananinha falou que ajudou o Trump aí na confecção aí desse documento. E elas servem para garantir aí que os grandes lobbies dos Estados Unidos, o agro na questão do desmatamento, para conseguir garantir que a carne não entre nos Estados Unidos, a carne brasileira não entre nos Estados Unidos, e também das Big Techs, porque o PIX atrapalha os meios de pagamento digitais pagos que as Big Techs estão tentando implementar. A LGPD impede aí que as Big Techs recebam ainda mais dados dos cidadãos brasileiros na hora de alimentar suas inteligências artificiais, conseguir dados para conseguir melhores resultados aí. Então tudo isso é um lobby das Big Techs contra a economia brasileira e com a anuência do Trump. E obviamente a gente tem esse caso aí terrível de manipulação cambial, que teve informação privilegiada, alguém ficou sabendo disso, alguém se utilizou disso para lucrar milhões, e isso é crime. Isso tem que ser investigado, porque além de tudo, em toda essa desgraça, a gente vê gente especuladora que se aproveitou do caos para conseguir lucrar milhões. Então, mais uma a cereja no bolo aí de todo
esse problema aí que está acontecendo aí na economia brasileira, graças ao Bolsonaro aí que está de tornozeleira eletrônica e está tentando salvar o próprio rabo. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se esperar até agora para saber se gostava do canal, para se inscrever, se gostou, se inscreve. Quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. Aí lembrando dos presentes aí que a gente tem para quem doar acima de R$10 por mês. E a gente volta amanhã com algum assunto econômico. Provavelmente vai ter Trump de novo aí, porque vai ser o assunto da semana. Então a gente vai falar aí o que for acontecendo aí durante esses dias. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.